Tá, então vamos lá, vamos começar as questões objetivas. Então, ah, como houve aquela diferença de matéria entre uma turma e outra, ah, dá pra ver aqui que a primeira questão ela é sobre duplicata. Como a turma da manhã provavelmente não, aliás, provavelmente não, com certeza não vai ter questões de duplicata na prova. Nós vamos pegar aqui a questão 3 em diante e eu vou abordar as duplicatas numa parte seguinte. Daí, o que acontece? Vamos lá. Começando aqui então pela questão 3. Acerca do aceite na letra de câmbio. Beleza? Questãozinha simples, relativamente simples. Aí aqui, assinale a assertiva correta. Beleza. Então, vamos lá. Como vocês podem ver, está aqui assinalado letra D, então a letra D é correta. Mas eu prefiro explicar por que as outras alternativas não estão corretas. Tá, então vamos começar aqui pela letra A. A apresentação para aceite é obrigatória após o vencimento do título. Isso aqui é uma pegadinha, porque o aceite ele tem que acontecer antes do vencimento. Se o título vence e ele é apresentado para pagamento e o sacado simplesmente paga, ele aceitou tacitamente. Ele não disse nada, ele não assinou nada, ele só pagou. Então, pô, ele aceitou. O aceite ele tem que ser feito antes do vencimento, né? Até a data do vencimento. Inclusive, aqui na LUG diz o seguinte: ó, a letra pode ser apresentada até o vencimento ao aceite do sacado, no seu domicílio, pelo portador. Então, até o vencimento, ela pode ser apresentada. Então, não é obrigatório de qualquer maneira e ela tem que acontecer antes do vencimento. Aí, beleza. A letra B. Não é admitido no direito brasileiro o aceite parcial. Bem, incorreto. Simplesmente incorreto. Aqui no resumo eu falo sobre o aceite parcial e aí o que acontece? Vamos voltar. O que é a letra de câmbio? Para que ela serve? Qual que é a relação da letra de câmbio? Como eu tinha explicado na parte anterior, uma pessoa, né, o sacador, ele tá devendo pro fulano e o José tá devendo para ele. Então o que ele faz? Em vez dele receber dinheiro do José para depois pagar para quem ele tá devendo lá pro fulano, ele diz pro José: "Olha, cara, tu tá me devendo. Então paga por mim ali, paga o fulano ali para mim". E quando ele faz a letra de câmbio, ele tá fazendo um documento admitindo que ele tem aquela dívida com o fulano e que o José deve para ele. Então, quem vai pagar para ele, quem vai pagar aquela dívida é o José e não ele. E aí o que acontece? O fulano ele pega esse título e apresenta lá pro José. E o José diz: oh, não, beleza, tá, tô devendo pro sacador, então vou pagar. Né? Ele aceita e depois no vencimento ele paga. Ou então, se ele simplesmente chegar lá no. Né, que é bem provável de acontecer, se o fulano simplesmente chegar lá no José e dizer: ó, toma isso aqui, ó. Tem isso aqui, tá dizendo que tu deve pro sacador. E ele falou pra tu pagar. E o cara diz: não, tá, beleza, vou pagar. Ele pagou, tá tudo certo, ele aceitou, ele pagou, tá tudo certo. Mas o que acontece? Se ele diz: tá, não, beleza, eu pago, mas eu não vou pagar tudo. Aí, bom, aí ele fez um aceite parcial. O que significa? Que ele aceitou pagar até certa parte. E aí ele está comprometido a pagar até aquilo. Então, depois que ele pagar até o limite que ele mesmo estabeleceu, que ele mesmo aceitou, o fulano vai continuar tendo aquele título para poder ir lá voltar e executar o sacador, dizendo: olha, cara, tu admitiu aqui que tu tinha essa dívida comigo,
Tu disse pro José pagar, ele pagou uma parte, mas ainda tá faltando dinheiro, tu tem que me pagar. Tá aqui o título, tu tem que me pagar. E vai lá e executa ele. Beleza. Então, quando acontece o aceite parcial, né, tem o vencimento antecipado, como a gente viu aqui, e aí o fulano vai lá cobrar o sacador, que foi quem emitiu a letra de câmbio. Beleza. Então, sim, existe aceite parcial. Se ele falar que não é admitido, que não é permitido, que não existe, enfim, que é vedado, qualquer coisa, tá incorreto. Existe. Tá perfeitamente normal, perfeitamente correto. E aí, aqui por último, a negativa do aceite não opera efeitos sobre o vencimento da obrigação frente ao sacador. Bem, como a gente acabou de ver, a letra de câmbio ela tem essa relação. Ela é um título em que o emitente né, confessa que ele tem uma dívida e que ele vai fazer outra pessoa pagar por ele. Então, se essa pessoa que era para pagar diz não, pô, como assim? Sei lá quem é tu, não quero pagar isso aí, não quero pagar esse título, não aceito. Aí, bom, o fulano, né, já que o José não aceitou, o fulano não vai ficar lá, né? Ah, beleza, quando é que é o vencimento? Daqui a 5 anos, tá, vou esperar aqui 5 anos para receber. Não, cara. No momento que ele não aceitou, ele tem aquele título dizendo que o sacador tá devendo para ele. E o José não aceitou pagar por ele. Então, ele vai dizer, beleza, o José não aceitou, vou lá executar o sacador, que é quem tava me devendo de qualquer jeito. E vai lá e executa aquele título. Então, se o sacador nega, tem o vencimento antecipado. No momento que o sacador nega, o portador do título vai poder pegar aquele título e ir lá cobrar o emitente. Tá, então vamos lá, continuar com a questão 5. Como vocês podem ver, eu pulei a questão 4 porque ela está totalmente correta e eu penso que é bem mais produtivo a gente ver o que está incorreto e eu poder explicar por que aquelas questões estão incorretas. Então, se alguém aí tiver qualquer dúvida relacionada a alguma coisa que eu não abordei na prova, todo mundo tem meu WhatsApp a esse ponto, me procurem, eu respondo, tá tudo certo. Então, vamos lá. A questão 5 ela é sobre princípios, beleza? Muito tranquilo, vamos lá. Aí que fala, sobre os princípios típicos dos títulos de crédito, é correto afirmar que, primeiro, o princípio da autonomia indica que o título vale por si só, não precisando ser completado por outro documento. Beleza, vamos puxar lá no resumo o que diz o princípio da autonomia. Bem, o princípio da autonomia, como vocês podem ver, ele fala sobre a autonomia das relações dentro do título. Então, se a gente for lá ver a cadeia de endosso, o que fala o princípio da autonomia? Que essas relações aqui, cada uma é independente da outra. Então, se houver qualquer problema aqui entre, por exemplo, o beneficiário e a Maria, ou entre a Maria e o Mauro, vamos dizer aqui que seja entre a Maria e o Mauro, eu não posso prejudicar o José, eu não posso excluir ele ou qualquer outros endossantes que estejam embaixo dele por uma questão que houve anteriormente, que foi alheia a eles, à vontade deles, ao conhecimento deles, enfim. Então, as relações elas se abstraem. Não dá para confundir com o princípio da abstração, ok? Mas as relações elas são autônomas umas das outras. Então, cada uma dessas setinhas aqui é autônoma. Se uma delas dá problema, se uma delas se torna nula, as outras continuam lá. A gente só vai excluir essa daqui. Só vai poder questionar essa daqui. Beleza. E aí então, o princípio que fala isso, que o título ele vale por si só, se a gente voltar lá ao resumo, é o princípio da independência. É o princípio da independência, que ele fala exatamente isso, inclusive
o Tanger fala isso, eu provavelmente peguei isso aqui de um dos slides dele e fala exatamente o que está na prova. O título vale por si só, não precisando ser complementado por outros documentos. Então, o título ele é independente, ele é aquele papelzinho, é só aquele papel, do começo ao fim, não precisa de mais nada. É aquilo, a frente e o verso, e ele vale por si só. Ponto. Então, esse é o princípio da independência. O da autonomia, apesar do nome parecer caber ao que a assertiva está descrevendo aqui, o princípio da autonomia tem a ver com as relações dentro do título, e não com o título em si. A autonomia das relações. O princípio da literalidade impede que o título seja completado em data posterior à sua emissão. Beleza. Vamos lá. Perdão. O princípio da literalidade, ele fala que o que vale é o que está no título, né? Então, exatamente aqui. Vale somente o que está escrito. E para entender isso, o Tanger traz um exemplo muito bom que ele diz que não é possível executar os cônjuges a menos que eles sejam participantes da cadeia de crédito. Então, a menos que o nome de um cônjuge de um dos avalistas, de um dos endossantes, esteja na cadeia de crédito. Então, voltando aqui à cadeia do endosso. A menos que o Mauro seja casado com a Maria, ele não pode ser executado. Se isso aqui fosse da Maria direto pro José, tá? E o Mauro é casado com a Maria, vamos supor que o Mauro é casado com a Maria, e o nome dele não tá aqui no meio, ele não pode ser cobrigado, ele não pode ser executado, ele não faz parte da cadeia. Por quê? Porque o nome dele não tá na nota. É o princípio da literalidade. Se não tá na nota, não existe. Basicamente isso. Então, não é isso que diz o princípio da literalidade. E a gente viu que a nota ela pode ser preenchida posteriormente de boa fé. Por exemplo, eu posso, por algum motivo, emitir uma nota promissória e entregar para uma pessoa amanhã e dizer, ó, tá aqui, tô te dando essa promissória. E aí a pessoa me pergunta, tá, mas como assim? Quanto é que tu vai me pagar? Qual é o valor? Eu falo, o que tu quiser, põe aí depois. E eu passo a promissória em branco. É uma ferramenta, tem validade, né? Pode ser preenchido posteriormente de boa fé, né? Se eu não puder provar que foi preenchido depois de má fé, se o cara for lá botar 1 bilhão e eu dizer pra ele, não, mas como assim eu te dei essa promissória porque eu comprei uma geladeira na Casas Bahia, entendeu? Aí o cara botou 1 bilhão na promissória e eu não consegui provar que ele tá de má fé, eu tô ferrado. Então, pode ser preenchido posteriormente. E o princípio da literalidade fala que o que conta é o que está na promissória. Não tem nada a ver com preenchimento posterior, anterior à assinatura. Tá, vamos lá. Questão 8. Diante de um aceite sem data em letra de câmbio, o credor pode realizar protesto por falta de aceite. Tá. Por que não? Por que isso aqui é falso? Aqui, se a gente for ver na LUG, aqui no artigo 25, diz o seguinte, ó. A falta de data, aqui o 25 fala sobre aceite, tá? Aí aqui diz, a falta de data, a falta de data, o portador para conservar os seus direitos de recurso contra os endossantes e contra o sacador, deve constatar essa omissão por um protesto feito em tempo útil. E aí, beleza. Aqui fala, né? Legal. Faltou data? Protesto. Qual que é a questão aqui? Por que essa assertiva está errada? Porque ela diz o seguinte: falta de aceite. Fala que é um protesto por falta de aceite. Isso aqui tem muita cara de pegadinha, mas eu acho que foi não intencional.
Porque se a gente for ver aqui o gabarito, o nosso colega ele marcou essa questão e depois ele escreveu aqui, ó, gabarito mudou. Gabarito mudou. Então, não se preocupem que eu acho que esse tipo de pegadinha não vai cair na prova, tá? Quem tiver aí consultando a LUG e se deparar com esse artigo aqui, pensar, pô, tá faltando data, beleza, tem que ter protesto. E vai e marca que isso aqui tá certo, mas não tá, porque diz protesto por falta de aceite. Não se preocupem que isso não vai acontecer na prova. Muito provavelmente não vai acontecer na prova. Então, assim, essa questão aqui tá errada porque ela fala em protesto por falta de aceite. E quando não tem data, o protesto é por omissão de data. Não aceite. Simples assim. Então, houve aceite. Não tem lógica protestar por falta dele. Então, considerando a segunda assertiva. Diante de um aceite sem data, a data será considerada como sendo a do último dia do prazo prescricional. Tá. Se a gente está falando de vencimento com data certa ou acerta o termo da data, essa contagem simplesmente não faria sentido. Porque quando se tem esses dois tipos de vencimento, a gente sabe a data em que ocorreu o vencimento. E o aceite tinha que ter ocorrido antes desse vencimento. Portanto, então não faz sentido a gente imaginar que o aceite teria ocorrido no fim do prazo prescricional, porque para o prazo prescricional iniciar tem que ter ocorrido o vencimento. Então, e não pode ocorrer então o aceite depois do vencimento. Agora, se a gente está falando de vencimento a certo termo da vista, não tem como a gente saber quando que ocorreria o vencimento, porque a vista, o aceite não foi datado. Então a gente não tem como saber quando que aquele título vai vencer. Daí, então a gente vai ter que considerar o prazo máximo de 1 ano estabelecido pela LUG. Aqui no artigo 23, ele fala que quando no vencimento a certo termo da vista, os títulos têm que ser apresentados para aceite no prazo máximo de 1 ano. Então, a gente vai imaginar que se houver esse aceite, ele houve no último dia desse prazo de 1 ano, e daí, a partir dali ocorreu o vencimento, e depois do vencimento começa a contar o prazo prescricional. Então, essa frase simplesmente não faz sentido, por isso que ela é falsa. Então, indo para a última questão, ele pede que a gente assinale a assertiva incorreta. Então, infelizmente, eu só tenho uma questão para explicar aqui, que é a letra C, que fala o seguinte: a indicação de data futura de vencimento do cheque impede que o banco realize o pagamento se o título for apresentado antes do aludido ajuste. Então aqui a gente está falando do cheque pré-datado. O que acontece? A gente viu que o cheque pré-datado ele é uma ficção. Ele não está previsto em lei e ele é simplesmente um acordo de vontades. Então, o cheque ele é um título de pagamento à vista. Então, no momento que ele for apresentado, o banco tem que pagar. É à vista. E, portanto, se ele for apresentado antes do prazo estipulado entre as partes, o banco vai sim pagar, mas a parte que foi lesada, vamos dizer assim, porque estipulou aquele prazo e não teve ele obedecido, né, não teve ele cumprido pela outra parte que fez parte daquele acordo, ela pode então postular danos morais em juízo. Simples assim. Mas a questão é que uma coisa é diferente da outra. São duas questões diferentes, duas relações diferentes presentes no mesmo título. Uma é só um acordo de vontades e a outra é realmente a relação do crédito. Então, se aquele cheque for apresentado antes, ele vai ser pago. Mas não quer dizer que aquele acordo de vontades não tinha que ter sido respeitado. Portanto, então, essa afirmativa aqui está incorreta, porque ele
o cheque pré-datado ele não impede de ser apresentado antes. Então, pra gurizada da manhã, é basicamente isso, já que não vai ter duplicata. Mais uma vez, qualquer dúvida, vocês têm meu WhatsApp. Enquanto eu tava fazendo esse vídeo, eu respondi várias dúvidas. Então, qualquer coisa, só me chamar. Fiquem tranquilos, vai dar tudo certo. E pro pessoal da noite, eu ainda vou fazer um outro segmento após esse aqui. Então, pro pessoal da manhã, um abraço e bons estudos.